Saiba, ó príncipe, que entre os anos em que os mares engoliram a Atlântida e as cidades reluzentes e os anos do surgimento dos filhos de Arias, houve uma era inimaginada, quando reinos esplendorosos se espalharam pelo mundo como mantos azuis sob as estrelas. Para cá veio Conan, o cimério de cabelos negros, olhar sombrio e espada em punho. Um ladrão, saqueador e assassino. MRG apresenta A Espada Selvagem de Conan. Versão brasileira, Creuza. Bom dia, cães sarnentos. Boa tarde. Boa noite. Que Cronos amaldiçoe. Estamos começando mais um Matando o Robô Gigante. Kron! Eu sou o Beto Estrada e estou aqui com... Afonso da Ciméria Solano. E diretamente de Brasília... Diogo, eu gosto de espada braga. I'm a man. E das páginas de Conan, por que não? Sou eu, Rodney Buquemi, o cimério nórdico de Belo Horizonte. Welcome! Afia essa espada aí e bota pão de queijo na fogueira que chegou. Barbaridade. Já tá ardendo pãozinho de queijo aqui. Rodney Buquemi, desenhista. Pra onde você já trabalhou, Buquemi? Já perdeu as contas já, né? Você nem sabe mais pra quem você desenhou. Cara, eu já trabalhei Marvel, DC Comics, Dynamite Comics, Zulu Entertainment, Buquemi Produções. Isso. Meu quadrinho autoral. Um dos últimos trabalhos do Buquemi que eu achei irado, tirando os autorais dele, ele tava desenhando o Kiss Army, né? Isso, olha aí, ele desenhou o Kiss. Desenhei 2 minisséries do Kiss, Kiss Zombie e Kiss Blood and Stardust. Nessa do Kiss, o Buquemi, ele me apodreceu entre os zumbis de Nova York. Jesus. Olha aí. Tô lá fedendo na Times Square, não Buquemi? Exatamente. Com a sua mochilinha e sua jaquetinha de couro toda apodrecida e fedendo. Ding, ding, ding! Didi Braguinha, enquanto flexionamos os músculos entumecidos para falarmos do Conan, nosso amigo Cimério, nós temos 2 recadinhos rapidamente aqui para as e os ouvintes do MRG, Didi. Exatamente, Afonso Solano. Primeiro recado, muito rápido, muito simples, que eu vou pedir sua colaboração. Eu, Diogo Braga, sim, tenho um podcast chamado Board Didi, que é um podcast sobre, sim, javalis. Não é sobre javalis, é sobre board game e RPG, exato, é específico sobre isso. Afonso Solano já esteve lá nos últimos episódios lançados, onde falamos sobre o mundo fantástico de Kurgala, criado por ele. Muito divertido. E o Board D está participando do prêmio Ludopedia, que é um maior prêmio que vai premiar, obviamente, os podcasts, as mídias, né, que falam sobre board games e RPG. E o Board D acabou de ser classificado para a final, e ele é um dos 5 finalistas. E é nesse momento que eu venho aqui pedir o seu apoio. Preciso que você entre aqui na postagem, clique no link, vai lá no podcast e clica na Board D. Eu quero Board D como campeão. Qual é o endereço aí, Didi? Pra galera que tá abrindo agora o navegador e não quer olhar a postagem porque tá com preguicinha. ludopedia.com.br/prêmio Ludopedia. Ludopedia é Ludopédia, como Wikipédia. Exatamente, é ludopedia, né, .com.br sem acento, /prêmio Ludopédia. E você vai cair direto na parte de votação. É só você clicar aí em iniciar votação, mas corra, porque tá acabando o prazo pra votação. Então, por favor, eu convoco vocês. Procurem lá o Board D, Diogo, aponta o dedo assim para os ouvintes aí, ó, como I need you, né? We need you. We need you, e imagina o tio Sam. Tio Sam.
Didi, esse programa é sobre uma coleção muito especial que a editora Panini, olha aí, está trazendo para você que é fã dos clássicos de espada e feitiçaria. Estamos aqui prestes a dissecar para vocês a coletânea A Espada Selvagem de Conan. E a coletânea, ela está seguindo a ordem de publicação original, né? Ela começa apresentando os títulos da Savage Tales e depois também da Savage Sword of Conan, todas lá da década de 70, de 1970, lançados pela Marvel Comics. E Didi, é uma coleção digna da biblioteca dos feiticeiros mais nerds do universo do Conan, composta de livros quinzenais, completamente restaurada, apresentando o talento do Barry Windsor Smith, o Gil Kane, John Buscema, Alfredo Alcala, vários outros que a gente vai dar a nossa opinião ao longo do programa nessas histórias icônicas. E olha, ela é capa dura, ela tem aquela lombada bacanésima que você botando todas as juntas, todas elas assim, em sequência, você vai ter aquele desenho show, aqueles dizeres maneiros que você de longe vai ver lá sobre o que se trata, né? Ela é, eu não sei o nome disso. Como existe um nome certo, sei lá, Special Villain Accompaniment. Deve ser isso aí, eu vou com esse Special Villain Accompaniment. Além das histórias, a gente tem galerias de arte, galerias de capa, dossiê com relatos de pessoas falando sobre as origens, sobre as quem era Robert E. Howard, de onde veio Conan, como surgiram personagens, como surgiram as capas, quem eram os desenhistas, biografia dos autores, como eu já disse, e diversas outras ilustrações que tem a ver com esse universo do Conan. E agora que nós estamos todos tentando ficar bastante tempo em casa, Didi Braguinha, você pode receber esta coleção diretamente na sua residência com desconto e frete free. Para você que vai assinar a coletânea do Conan, você entra em assinepanini.com.br/Conan, Afonso Solano. Que, na minha opinião, é a melhor opção que você já recebe em casa e você não tem erro, não tem como não completar essa coleção que vocês vão ver que a gente elogiou bastante. Lembrando aqui que se você entrar na loja online da Panini, que é loja.panini.com.br, você encontra os valores promocionais para a primeira edição de R$ 9,90 e das outras, né, da segunda em diante, você encontra R$ 29,90. E se for assinado, então, meu amigo, tem descontinho. É isso aí, Didi. Então passe óleo nos seus músculos e na sua espada também. Aproveita o óleo nos dois e vamos migrar para o mundo do bárbaro mais descamisado da literatura. Senhoras e senhores, temos dois retornos muito grandes ao MRG. Yes! Primeiro, nossos amigos da Panini. Chegam aqui de volta e trazendo um clássico, meus amigos, o Bárbaro Conan. What is best in life? To crush your enemies, see them driven before you, and to hear the lamentation of their women. That is good. That is good. As histórias dessa graphic novel são adaptações em quadrinhos dos contos originais do Robert E. Howard, né, o criador do Conan, e considerado o autor que cristalizou o gênero de espada e feitiçaria. É aquela coisa, a pessoa pega elementos que vieram de antes dele, mas ele realmente sacramentou essa estética da espada e feitiçaria, catacumbas, heroínas e heróis, princesas raptadas, dragões monstros. O Howard não tinha muita coisa pra fazer na época dele, né? Então ele lia muita coisa. Não tinha internet. Não tinha internet. Não tinha internet. 1920 não vai ter internet. Era boxe e álcool. Era o que ele fazia. Boxe, álcool e cigarro. Porra, meu parceiro, velho! Porra! Então, ele lia muito. Então, uma das influências dele, né, já até citado em algumas biografias dele, é o Anel do Nibelungo, que é um conto, né, de cultura nórdica e tal. Exato. Que tem muito a ver com o universo do Conan. Não, e essa origem, né, da base dos personagens dele, que o Afonso comentou, o Rodney continua, ela também tá com muita coisa de mitologia grega, né, desses heróis, as paradas nórdicas, do Beowulf, o próprio Anel de Nibelungo. O Robert Howard, ele tem um personagem talvez mais famoso do gênero, mas como o
o Afonso deixou claro, não foi ele que criou. E uma coisa que eu achei muito importante em cima desse momento, dessa criação dele, da base e origem, é que ele fazia parte de um grupo de escritores que até hoje são referências para a gente na cultura pop. Grandes escritores dessa época, o próprio H.P. Lovecraft tem contos que são muito relevantes para a cultura do Capa-Espada. E eles pegavam emprestados elementos uns dos outros, né? Você tem criaturas que sangram do universo do Lovecraft para o universo do Robert Howard. Cidades, né, cara, também. Nomes, exato. Porque o Robert Howard criou esse universo que existiu, esse período histórico entre períodos históricos, para quem não conhece muito o personagem, está conhecendo aqui hoje, realistas. Então ainda existiam monstros primitivos, e as sociedades que depois ruíram ainda estavam vivas, e aí realmente pegava emprestado de tudo quanto era cultura e história do mundo, junto com obras de outros artistas, né? Você tem em cada história quase que um artista diferente aí assumindo o comando da caneta. E a questão é que cada um traz o seu próprio estilo, que vai adaptado para cada história, tem a sua utilização específica. Eu acho que uma das histórias mais belas dessa coleção até o momento é a segunda história que vem, que parece meu irmão, sei lá que porra é aquela, parece um esfumaço da Mona Lisa, a parada não termina, não tem linhas bem definidas, é foda. Thank you. Nós temos o Barry Windsor Smith, que foi o primeiro cara a desenhar o Conan nos quadrinhos, né? Isso. Depois veio o Gil Kane, veio Neil Adams, Jim Starlin, tem John Buscema. John Buscema é o mais prolífero artista do Conan, né? É o mais marcante, talvez, né? Da cultura popular, assim. Quando você pensa na imagem do Conan das artes internas, que depois eu vou mencionar as capas, realmente ele é o mais marcante. Pô, mas porque o Barry Smith, que é o que tem, acho que as primeiras histórias dessa coleção, é o que eu mais me lembro, é o que eu falei pra vocês. Eu não li Conan quando era da Marvel, aquelas coisas e tal. O que eu li do Conan eram aquelas revistas que era assim, você comprava uma Mad e um Conan, as duas eram do mesmo tamanho na banca, e uma chiclete com banana. Era sempre esse combo lá em casa. Chiclete com banana é genial. Isso diz muito da persona do Beto, né? Muito, né? Muita gente aqui, sabe? E aí, tipo, cara, eu me lembro, assim, quando eu comecei a ler, eu tive esse retorno. Me parece que a arte do Barry Smith, ela é a arte que define o Conan. Lógico que você tem outros que foram talvez mais longevos. Mas pra você foi a que marcou mais, né? Exatamente. Marcou como o fio da navalha gelada de Conan. O Buscema, ele assumiu o traço do Conan como fill-in, que é um desenhista substituto do Barry Smith numa história na década de 80. Eu não me lembro o nome da história. Eu lembro que tem a questão de um mago no espelho. I love magic. E aí, depois dessa história, todo mundo ficou estupefato com a arte do Buscema, e ele, a partir daí, assumiu o título. Porque o Barry Smith já estava meio cansado de quadrinhos, né? Ele aposentou na no comecinho da década de 90, meio da década de 90 para 2000, ele aposentou. Ele virou agora ilustrador e pintor. Pra quem não sabe, o Barry Smith, ele é inglês, né? Britânico. Alright, I apologize. Ele tem uma visão... Uma visão de monóculo das coisas. Da questão de quadrinhos de herói, né? Então ele prefere umas coisas mais lúdicas, mais de fantasia, mais tranquilinhas, assim, né? Por assim dizer. Take it easy when you talk to me, okay? Essa coisa dos desenhos, de fato, eu diria que 50% do grande valor dessa obra que a Panini está publicando. Vocês sabem que, assim como Buscema, eu amo os peitorais suados de Conan. Que delícia! Da Sibéria. Só de pensar naquela pele de bronze, as minhas veias pulsam. É um moreno alto, bonito e sensual, bombado, pele de bronze e de olhos azuis, cara. Quem não resiste a um par de olhos azuis? Não, maravilhoso, maravilhoso. e assim, todo o gênero, né, que quem acompanha a MRG sabe que eu amo pra caramba essa parada. E realmente a questão da arte, ela já começa, antes de complementar o que vocês falaram sobre os artistas internos, nós temos as capas do Boris Vallejo, ou Vallejo. Boris Vallejo. Que junto com o Frank Frazetta é uma das grandes referências artísticas da imagem na consciência popular do Conan. Devo acrescentar aí, rapidão, que o Frazetta foi ele que criou a imagem
que a gente conhece do Conan, de tanguinha de pelo, espada, bracelete, ele que criou essa imagem. E aí, passando para a arte interna, vocês comentaram do Barry Smith, né, que tem um traço realmente que eu não gosto muito. As figuras humanas, aí falando mais tecnicamente, se me permitem, as figuras humanas do Barry Smith não me agradam muito. Você vê que tem uma anatomia ali que às vezes não funciona, né? Não é anatomicamente não, Beto. Por exemplo, se eu for dar um exemplo de desenho com anatomia completamente equivocada, você tá falando de Dragon Ball. You have offended my family? Dragon Ball tem musculatura que não existe ali. O Barry Smith, a musculatura dele é certinha, mas o estilo dos rostos dele, ele faz rostos muito angulosos, umas coisas que no gosto realmente não agrada a todo mundo. A anatomia dinâmica dele é um pouquinho equivocada. Um pouquinho, mas não chega a ser um Dragon Ball, que eu puxei um exemplo bem... Não incomoda tanto. Pra quem gosta desse. Anatomia, só pra eu aprender aqui junto com quem tá ouvindo. Anatomia dinâmica é quando você tem um movimento, porque tem umas páginas que os caras dão uns golpes de espada. É isso que eu tô falando. Tem umas paradas que você fala assim, velho, não dá. Você quebrou o braço, irmão. Não, mas é muito pouco, Beto. São distorções que, como o Buquem me falou, às vezes você faz um braço num ângulo que, né, na câmera, entre aspas, pode estar um pouco mais distorcido, mas pessoal, por exemplo, você poderia argumentar isso muito do Todd McFarlane. O Todd McFarlane, que desenhou Homem-Aranha há muito tempo aí, quem não conhece, Hulk, o criador do Spawn, ele tem uma anatomia de Almôndega. E realmente ele dá umas viajadas. Agora, o John Buscema, cara, ele é considerado, e aí no meu gosto pessoal aqui, ele é um, cara, é de você parar. É o Michelangelo dos quadrinhos. Nossa, é o Michelangelo, é de você parar e ver uma abertura de história, que você tem uma catacumba, você tem uma cidade, cara, e o homem e a mulher agachados, as sombras, os músculos da mulher e do cara. Isso era uma revista em quadrinhos, cara, considerada, como o nome sugere, pulp, né, barata. Olha a qualidade da parada. Awesome! E tem um outro elemento que eu coloco pra vocês aqui, que é muito importante a gente considerar. O elemento da obra cinematográfica do Conan teve um grande impacto, cara, em como os artistas retratavam o Conan. Você tá falando que o Schwarzenegger é importante pro Conan? Quase. Muito. O Buscema sabe, cara. Ele nos livros, ele é descrito como um homem forte, mais delgado, mais ágil, que é mais até a pegada do Barry Smith. Eu já falo Buscema, mas o Buscema também faz, mas o Buscema, ele já fazia um Conan mais fisiculturista, né? Eles já inclusive botam nas revistas aqui alguns trechos dos contos quando eles eram publicados na Weird Tales, e em geral o Conan ele era tipo um bucaneiro, cara. Tava de bermuda e botas. A referência que os artistas da época em que o Howard escrevia os contos, né, pra Weird Tales e outros pulps, né, eram as pinturas gregas, greco-romanas. Sim, entendeu? Sim. Eram os heróis greco-romanos. Por isso que algumas representações eram de bermudinha. Mas nas descrições dos excelentes, acrescento aqui, livros do Robert E. Howard, que é o meu autor de fantasia favorito. O pessoal fala muito do Tolkien, mas realmente o Robert, pra mim, é o cara. E as descrições dele são muito mais próximas do que a gente conhece na cultura popular mesmo. A tanga, tem essas fases de bucaneiro aí, que a gente brincou, e outras vestimentas, mas era uma coisa mais nessa linha. Como a gente espera do gênero de espada e feitiçaria, você tem aqueles elementos, né? Feiticeiros despertados de seu sono putrefato, né, com encantamentos proibidos na escuridão, princesas que pedem ajuda ao Conan contra uma grande conspiração de reinos inimigos e aquelas coisas muito clássicas, e monstros toda a página. E aí tem logo no começo, na primeira história, tem um dragão, né? O Conan tá junto com a Valéria, que é uma amiga dele, e muitas vezes amante. É uma corsária. E eles são encurralados por um dragão, eles chamam de dragão. E o dragão, ele é essencialmente um estegossauro. Ele é um dinossauro. E aí eu fui catar, porque eu não lembrava desse detalhe
na versão escrita, né? Original que eu tenho aqui. Aí eu fui catar, e a descrição do Robert E. Howard, ela é parecida com realmente um estegossauro, mas é porque esse dragão, ele tem essas placas nas costas. Esse elemento eu acho magnífico, assim. Um dos primeiros livros que eu li do Conan também, né? Ele tá preso num determinado local, ele tá tentando fugir da prisão, e tem uma besta caçando ele, e essa besta, ele vai descrevendo características da besta. Você tá falando de qual? Aquele já é velho? Essa é a primeira história, a Fênix na Espada? É, que é um conto dele como rei. Eu mal lembro o nome dos meus filhos, pra lembrar o nome dos outros e tal, pior ainda. Mas era um desses que ele vai preso, ele acaba numa prisão, ele se solta, tá fugindo, e tem um ser bestial atrás dele que ele luta e consegue fugir. Sim. E esse ser bestial é um gorila, é um macacão gigante. Porque quando o Conan tá na escuridão, ele ouve essa criatura, ele sabe, os carcereiros falam, a besta da escuridão vai devorá-lo, vai quebrar seus ossos. Ele vê os crânios dos outros prisioneiros partindo e fala, que criatura seria capaz de quebrar isso com as próprias mãos e tal. E aí você, leitor ou leitora, vai pensando, cara, que porra é essa? Que tá dentro da parada. Mas quando ele finalmente mata a criatura no escuro, porque ele tem uma faca que a mulher deu pra ele, quando ele olha, é um gorila albino. É um gorila assim, meio, sabe, meio deformado. Eu acho que isso é muito recorrente na história do Conan. Você tem um outro, acho que na segunda revista que a Panini lançou, da Espada Selvagem, que tem uma criatura rastejante no calabouço, nas profundezas. E eles acham que é um demônio, que é um ser holístico, e no final do dia, quando o Conan resolve a parada, você vê que é um crocodilo, tá ligado? E ele também usa essa desculpa que eu falei no começo sobre o período histórico pra dizer que poderia haver animais que hoje estão extintos e que naquela época ainda estavam por aqui, né? Então assim, você vai que tinha um dinossauro ali que sobrou. Na época do Conan houve o cataclismo, então teve que separou os reinos, os mundos e tal. Então, muitos animais sobraram e ficaram perdidos, né? Fora do seu habitat natural. É uma mistura dessa fantasia com também o conhecimento limitado de paleontologia, de referências, né? Do que as pessoas tinham na época. A gente é mais antigo, mas o Edgar Rice Burroughs fazia isso também com Tarzan, Princesa de Marte, né? E com o Tarzan. Eram algumas referências deles de animais e floresta e tal, eram limitadas, né? Limitadas ao conhecimento deles. Então rolava essa adaptação. Isso é muito bacana, ainda que eu não acho que isso date obrigatoriamente a obra. Eu reforço que eu acho que é uma obra atemporal pelo gênero dela. É atemporal mesmo. Ô, Bukemi, antes da gente prosseguir aqui, a gente tá falando aqui dos desenhistas, elogiando todo mundo, tá na hora de elogiar você também. A gente falou um pouquinho no começo. Queria convidar os ouvintes do MRG a te seguirem nas redes sociais, conhecerem mais do seu trabalho de desenhista. O que você anda fazendo? Nesse exato momento eu estou fazendo aqui um Gerald, o bruxeiro, né? Uma encomenda, uma commission. O que é um commission aí, pra quem não sabe o que é isso? Você faz a encomenda lá na minha rede social, Instagram, @Buscemi, né? Com CHEMI. Você tem aí lá, tem uma tabelinha com os valores. Então qualquer desenho, né? A pessoa quer um desenho do personagem famoso, com o personagem dela, qualquer coisa, e você manda por correio. Eu mando original, você pode moldurar, colocar no seu quarto, fazer um porta-retrato lindo. Fica maravilhoso. E eu tenho também, querido Afonso Solano, o meu curso de desenho para quadrinhos Anatomia Heróica, um curso que está na plataforma Hotmart, que vai ensinar você a desenhar o seu super-herói favorito. Você é o modelo nu do próprio curso? Seria 10, hein? Não, porque a beleza que eu tenho não pode ser expressada. É para poucos, né? Somente para poucos, os privilegiados. Isso. Pacote premium do curso do Bukemi? Excelente. Todo mundo seguindo lá, então, @Bukemi, que é o Buscemi com CH. Olha, acho que uma das coisas mais bacanas de você ler Conan hoje em dia, principalmente pra galera que gosta de jogar um RPG, gosta de aventuras fantásticas, é você ter um acervo colossal de histórias, de jornadas, de quests, de missões, de premissas
para as suas aventuras, cara. O Conan, ele influenciou muitos mestres de RPG em diversas aventuras mundo afora. Inclusive o próprio Gary Gygax, né? Ele sofreu a influência do Robert T. Howard. Ele sempre deixou claro que não gostava do Tolkien. Hello? Hey, man. How's it going? You want to come over and party or something? You know what? No. Because I still hate you, okay? What are you so mad about? Cara, e é bacana você comentar isso, porque às vezes a pessoa, putz, eu quero uma referência em outras mídias, né, do que o Conan dessa estética de espada e feitiçaria que o Conan cristalizou, como eu falei. É muito, pra você que não conhece, a gente torce pra você passe a conhecer com essas publicações aqui da Panini. Conan, o universo do Conan, ele é muito diferente do universo do Senhor dos Anéis, que é a referência de muita gente. É muito diferente. Essa mágica do descobrimento de coisas proibidas, né? E a própria crítica que o Robert Howard fazia à humanidade, né? Tinha aquela frase famosa dele de que... A civilização em si. Aquela frase polêmica dele, falava que a civilização é um equívoco, né? Pegamos uma estrada errada e fomos para a civilização, que o estado natural do homem e da mulher é a selvageria, né? É a barbárie. Mas ele fazia, claro, tem toda essa crítica. Cara, você que gosta de criar histórias ou somente fantasiar e enxergar as raízes de muitas coisas que a gente consome hoje, bem lembrado. Cara, é uma viagem. Nessas primeiras revistas da Panini, a gente tá vendo ele mais na fase de bárbaro para a fase de corsário, né? De pirata, navegante e tal. Ladrão também, né? A gente pega um pouco da... Mercenário. Exato. Ele teve várias fases, assim. Mas eu acho que o traço mais característico deles é que ele tenta... Acho que o próprio Robert Howard, ele é muito claro nisso, né? Nas escritas. Ele é um ser humano, né? Na verdade. Ele tenta se aproximar da realidade de um humano. Exato. Ele não é um ser fantástico que não é abalado pelas tentações do mundo. Pelo contrário, quantas vezes o Conan, ele é tentado e ele cede às tentações dele, e aí depois ele tem que resolver esse problemão, né? Ele não tem medo de estar em constante contato com o homem primitivo que ele é. Exato. Né? Pelo contrário, ele muitas vezes cospe contra a civilização e os modos, né, da civilização. Ele fala, vocês estão... Que é muito parecido com o que eu falei do Tarzan, da Edgar Rice Burroughs, né, que também era uma crítica ao homem e à mulher civilizados. Vocês estão se enganando, vocês estão se tornando cada vez, na visão do Robert Howard, cada vez que você se afasta do seu natural, você na verdade se torna mais infeliz, né? Então tem isso no que o Conan fala, né? Ele se liberta, ele cede aos prazeres da carne, mas quando ele precisa se desfazer deles, ele se desfaz, ele segue em frente, né? Toca o barco e vai embora. Mas o Conan, ele tem um senso de justiça, né? Que a gente começou falando aqui antes de gravar, que ele tem um senso de justiça muito forte nele. Além desse senso de justiça forte, ele tem um senso de honra, né? É um cara muito honrado. Sem ser bonzinho. Ele não é bonzinho. Pô, é verdade. Mas ele tem um senso de honra parecido com o Bushido dos samurais. Tem muita coisa de Musashi, né? Pô, mas uma parada que eu acho importante deixar claro é que ele não é assim da noite pro dia. A sensação que você tem ao ler Conan é que esse senso de justiça, a personalidade dele foi construída com o passar das histórias dele, pelas coisas que lhe foram passadas. Sim. Porque se você pegar... Tem a história do Conan, que é o Conan lutando contra um lobo na tundra. E acabou. E é ele e o lobo quase que iguais, assim, tipo Wolverine e um lobo. E é magnífica história que serve pra você entender uma faceta do Conan importantíssima, cara. E é um momento que ele, inclusive, reforça muito o que o Afonso colocou, que serve dentro do arco do personagem do Conan, que ele está em contato com a essência bárbara dele, com aquilo que é essa brutalidade, essa selvageria bárbara. Ele nunca deixou de ter esse contato. E as personagens que o cercam, elas servem para apontar
essas características, sejam para julgá-lo ou para fazer um questionamento para o leitor e a leitora, né? Tipo, na primeira história, ele tá indo atrás da Valéria, ele fala assim, você me deixou sozinho, vamos lá, vamos fazer amor aqui, eu vim até aqui. I'll just be your secret lover. Tal, ele começa a segurar ela e fala, chega pra lá, meu irmão, tá maluco? Isso, dá um tapa na cara, né? Exato. Então, aí ele meio que, tipo, pensa, porque ele é um bárbaro, né? Ele é um ignorante. E aí ele para e, tipo, começa uma treta, ele dá a espada. Vamos, mulher, vamos embora, fique parado aí, vamos ter essa porra no estegossauro. Ele realmente é um homem muito rude que tá sendo o tempo todo moldado pelas pessoas e pelas circunstâncias. Ele vai evoluindo. Ele evolui muito, porque isso é importante do Conan. Vocês estão falando que ele é muito... Essa barbárie dele, ela deixa um pouco de existir quando ele vira o Conan Rei. Porque aí ele já é um cara mais centrado e tal. Então, assim, essa barbárie exagerada que é quase o símbolo do Conan, é muito dessa fase que a gente tá lendo nessa coleção, nesse quadrinho. É o começo dele, né? Muito. A essência do Conan, quando você vê ele na espada, que o jogo lembrou aquela história da espada do Fênix lá, a primeira história do Conan é ele já mais velho e ele é rei. Ele realmente tá um homem diferente da fase que a gente vê ele aqui, ladrão, bárbaro e tal, mas ele sempre se orgulha das origens dele. Ele fala, eu não sou esse safetado, né? Ele é rei, mas ele sabe muito bem de onde ele veio. Ele tem um coração selvagem, mas isso é diferente de ficar se atrasado. Todas as aventuras que ele participou, que ele viveu, né? Ele aprendia muito com tudo ao redor dele, seja a língua, seja costumes, seja a própria arte marcial. Não digo arte marcial tipo Kung Fu, né? Eu digo a questão do manejo da espada, a questão de comandante de exército. Quando ele foi mercenário, ele aprendeu muito sobre ser comandante de exército, general e coisa e tal. Então ele sempre teve a cabeça muito aberta para aprender. Que depois que ele virou rei, uma das frases dele, ele falava que o conhecimento era a melhor arma que ele tinha, e sem perder a essência bárbara dele.